Boa noite, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos para mais um tempo de devocional. Hoje estaremos aprendendo sobre Eclesiastes no capítulo 10, desejando que a graça, que a paz do nosso Senhor seja derramada sobre a nossa vida nesta noite, como igreja, sobre todos aqueles que estarão ouvindo e recebendo esta palavra no decorrer da semana, e que o Espírito Santo de Deus traga revelação ao nosso coração. Eu vou pedir ao pastor Reginaldo para fazer essa primeira oração, por gentileza. Amém. Pai querido santo, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, tu és o nosso Deus, e em ti confiamos, ó Pai, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Pai, que o Senhor venha falar no nosso coração através desse estudo, abençoa a tua igreja, o teu povo, o povo que clama, o povo que te busca. Fala, Senhor, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Eclesiastes, capítulo 10. Nós vamos ler os 10 primeiros versos apenas deste capítulo, que tem o título na minha Bíblia, A Excelência da Sabedoria. Eclesiastes 10, versos 1 ao 10 da Palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro versículo, depois seguimos até o verso 10. Assim nos diz a palavra. Qual a mosca morta faz o guento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é astuto. Se aquele que governa fica indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos a cavalos e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedra será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar força, mas com sabedoria se obtém êxito. Amém, glória a Deus. Amém. Na versão NVI, Nova Versão Internacional, o primeiro versículo está desta forma traduzido. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Quando nós olhamos para Eclesiastes, o verso ou capítulo 10 deste livro irá ressaltar novamente a importância de uma vida com sabedoria, com instrução, revelação de Deus ou direcionamento do Senhor. Na própria palavra, podemos aprender com o apóstolo Paulo que o homem espiritual, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue discernir todas as coisas espiritualmente, possui uma sabedoria que está além de um conhecimento teórico que a ciência, as pessoas, o estudo simplesmente regular numa escola, numa faculdade, pode trazer ao coração de uma pessoa. É uma sabedoria da vida e para a vida, no qual o Espírito Santo de Deus dirige os nossos passos, traz revelação ao nosso coração e demonstra para nós a vontade de Deus. O interessante é que ele traz uma imagem que provavelmente era comum no período em que ele viveu, no contexto de Salomão, que é o autor do livro de Eclesiastes, e ele traz esta ilustração de um perfumador, alguém que tira ou extrai ali
de uma planta, de uma flor, o seu aroma, e desta forma faz um perfume, algo que era usado para a própria beleza. Robson, o seu áudio está voltando o som. Isso. Mas fique à vontade. Beleza. Salomão, ele usa a imagem deste perfumador, alguém que faz perfumes, que tira ou extrai um cheiro agradável para as pessoas. E ele usa a imagem de algo pequeno. Pode ser algo até mesmo despercebido, mas que quando cai dentro daquele perfume, daquele lugar que estava sendo preparado como essência para perfumar pessoas e ambientes, exala ou pode gerar ou produzir um mau cheiro. É a imagem de uma mosca que veio a cair neste unguento. Unguento era um perfume caro, precioso, difícil de ser feito, de ser comprado, porque era considerado algo de grande valor. Como na imagem lá no Novo Testamento de Jesus na casa de um fariseu, assentado à mesa com seus discípulos, e uma mulher pecadora entra naquela casa, derrama, quebra o seu vaso precioso com unguento precioso que estava dentro, e ela então começa a perfumar os pés de Jesus, começa a chorar aos seus pés, e Judas logo fica contrariado, esse discípulo que acabou se perdendo do caminho, ele diz assim: mestre, repreenda esta mulher pecadora, como seria mais precioso pegar este valor deste unguento precioso, vender e repartir o valor aos mais pobres. Mas lá o evangelista Lucas, Mateus também, nos evangelhos encontramos a palavra dizendo que Judas disse isso não porque tinha interesse em cuidar dos mais pobres, mas porque roubava do dinheiro que era colocado na sacola. Mas aqui a imagem então de Eclesiastes 10, verso 1, uma mosca morta, algo pequeno, quando cai neste unguento precioso, de valor, com bom perfume, esta mosca, por estar morta, ela consegue produzir impureza, mau cheiro e estragar aquela fórmula ou este perfume que poderia ser vendido por um grande valor. É como a própria palavra de Deus nos ensina. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 12. Quem está de pé, cuide para que não caia. Quando estamos servindo a Deus, quando estamos na presença do Senhor, nós precisamos da sabedoria de Deus, não para tropeçar em montanhas, ou seja, em grandes erros, em grandes situações que podem gerar uma queda em nossa vida, mas naquelas pedras pequenas que surgem no caminho. O pastor Márcio Valadão da Lagoinha, da Igreja Batista, ele tem uma frase sobre isso: ninguém tropeça em montanhas. Isso é verdade. Nós tropeçamos naquilo que é pequeno, nesta pequena mosca morta que, quando cai dentro do perfume, exala um mau cheiro. E a comparação do verso 1 é que a sabedoria quanto à honra, com um pouco de estutícia ou de insensatez, essa insensatez pode gerar um mau cheiro na vida de um sábio, de alguém que estava guardando o coração para servir ao Senhor. Então não é com as grandes montanhas que precisamos ficar com medo, temer, tropeçar, mas é naquilo que dizemos assim: não, isso não tem nada a ver, isso eu posso fazer, estou forte, nesse momento da minha vida eu posso lidar com essa situação, com esta tentação, e eu não vou errar, não vou pecar, não vou cair. E aí o apóstolo Paulo em 1 Coríntios está dizendo: quem está de pé, cuide para que não caia. E quando ele ensina ao seu discípulo Timóteo a respeito do mal, ele também diz: quando você estiver perto da aparência do mal, só aparentar o mal, foge, corre, não fique próximo, não fique perto. Então são princípios importantes para a nossa vida. Podemos ser pessoas honradas com sabedoria, mas se a insensatez passa a ter lugar em nossos corações, que são aquelas brechas,
é como uma imagem de uma grande correnteza, um lugar de represa. E lá surge uma pequena fresta, um pequeno buraquinho. Se aquele buraco não for tampado com o passar do tempo, aquela fresta ela começa a crescer, se torna uma rachadura, de uma rachadura se torna um grande buraco e a água desce e destrói toda aquela represa. Pastor Reginaldo, quer comentar algo sobre o que estamos falando? Assim, a gente vê muita ministração, né, em cima da questão do bom perfume com relação à mosca, né? Uma comparação da sabedoria, né? Sabedoria humana, a questão como diz lá o livro de Coríntios, daquele que está de pé, cuida para que não caia. Sim. Muitas vezes nós deixamos que essas pequenas coisinhas, né? Como se fosse um grão de areia que cai no nosso olho, né? A questão da mosca no perfume, né? Estraga às vezes com o nosso dia, com o nosso clima. É um espinho de peixe que vem e trava na garganta. Verdade. São pequenas coisinhas que fazem diferença nas nossas vidas. Mas o que a gente vê muita ministração em cima desse versículo é a questão do pecado na nossa vida. Sim. A questão do bom perfume de Cristo, que quando nós deixamos a mosca, que é o pecado, entrar nas nossas vidas, né, faz um estrago, né? Então, assim, ficamos com mau cheiro, né? A gente perde a essência de Cristo, a gente perde o bom perfume, passamos a exalar o perfume do pecado, o mau cheiro do pecado. Sim. Então, a gente tem que estar muito atento com relação, né, a esses tropeços da vida. Tem que ser sábio para poder não ser atraído pelas coisas que o mundo tem proporcionado para nós. Isso é muito importante porque a própria expressão da insensatez diz a palavra que é um pouco de insensatez. Já pode gerar um problema para a honra e para a sabedoria, como uma pequena mosca que poderia passar despercebida, mas que quando está lá dentro do perfume é capaz de exalar um mau cheiro. Isto é o pecado na vida de uma pessoa que permite que o pecado faça parte da sua vida. Não começa com um grande erro, com uma grande falha, com um grande desvio de caráter. Um exemplo, uma pessoa na política, né, que é uma questão da corrupção no país que é de anos, sempre esteve presente, infelizmente, mas é como se a pessoa começasse pegando um pouquinho, desviando um pouquinho de dinheiro, falando assim, não, mas isso aqui não vai fazer falta, ninguém vai saber, é um pouquinho só de recurso, é um valor muito mínimo, ninguém vai dar falta. Mas daqui a pouco, aquela falha pequena começa a crescer, começa a aumentar, até que um político acaba desviando grandes valores. Não apenas no meio político, mas em diferentes contextos, trazendo para a nossa própria vida. Se nós permitimos que o pecado comece a agir, comece a trabalhar, comece a crescer no nosso coração, a cada dia estaremos mais longe do Senhor ou afastados da graça de Deus e mais inclinados para o pecado. Como o próprio verso 2 continua neste assunto, nos ensinando, quando a palavra diz: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto, do insensato, para o da esquerda. E na NVI, que eu trouxe novamente, a tradução está assim: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo, do insensato, para o mal. Se tem um princípio na palavra de Deus, que é uma verdade, continua sendo uma realidade, é que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isso está escrito desde a antiga aliança, lá nos profetas, desde Gênesis, quando Caim matou Abel, quando houve o primeiro homicídio. Ali o pecado também já estava pairando sobre a terra, sobre o coração das pessoas, e o próprio Deus disse para Caim: Caim, o pecado jaz à porta,
ele bate à porta do seu coração. Mas cumpre a ti dominar esse desejo, não abrir a porta para o pecado, não dar lugar para o pecado. Como os pregadores gostam de falar, não dar brecha. Não dar brecha, não permitir que o pecado trabalhe em nossa vida, cresça e algo que começou bem pequeno se torne agora uma inclinação para o mal. Há uma diferença do que serve a Deus e do que não serve. O salmista fala sobre isso. Aquele que está na presença de Deus, guardando a palavra, e aqueles que o coração se inclina para o mal. A comparação na revista atualizada que nós temos, um se desvia para a direita, o outro para a esquerda. Já na outra tradução diz: o sábio se inclina para o bem, mas o coração do insensato se inclina para o mal. E não é aquela dimensão de grandes pecados ou de pequenos pecados. Nós aprendemos isso quando criança. Não existe pecadinho, pecadão. Não existe pecados grandiosos e pequenos pecados. Consequências existem, diferentes. Uma pessoa que comete um assassinato, como falamos, ela terá uma condenação, uma consequência muito maior do que alguém que foi ali e fez algo menor. A própria lei dos homens do nosso país tem essa diferença. Mas aos olhos de Deus, seja uma pequena mosca dentro de um guento, de um perfume, gera mau cheiro. E diante do mau cheiro do pecado, nós somos chamados ao arrependimento. Não somos chamados a nos inclinar para o mal, mas sim para as coisas de Deus, para a eternidade, para o louvor da glória do Senhor, porque a nossa vida existe com uma razão, um propósito: louvar, exaltar, glorificar ao nosso Deus. O verso 3, quer falar algo, Robson? Não, eu só disse amém. Amém. Eu estou tirando como exemplo nessa questão aí, essa do rei, né? Pede as duas mulheres questionando a questão do filho, né? Sim. Duas mães para um filho. Aí a importância da sabedoria. Então vamos partir o menino no meio, né? Isso mesmo. Então, assim, é como se alguém mentisse dentro do pecado, como se fosse uma música mesmo, né? Uma pessoa que é mãe se zelando pela questão, a outra estragando a questão de... Quando é mentira, né? Dentro do pecado. A sabedoria do rei fala, então vamos, já que não tem solução, vamos partir no meio. E esse foi o primeiro grande desafio que Salomão teve logo depois de se assentar na cadeira de rei. Sentou na cadeira de rei, no outro dia chegou essas duas mulheres falando: não, o filho é meu, não é meu. E a sabedoria foi a resposta para a solução desse problema. Então, como é importante termos a sabedoria de Deus na nossa vida, de fato. Amém. Isso aí. Olha o verso 3, o que a palavra nos fala? Quando o tolo ou o insensato vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é insensato. Nós vemos que a insensatez ou o pecado, o mau testemunho, o mau cheiro, ele continua. Parece que persegue esta pessoa. A comparação é de alguém que está no caminho, no sentido que está no lugar certo, está na direção correta, mas o coração ainda está longe deste caminho, não está agradando o Senhor. Por isso, de longe, todos conseguem perceber que é tolo, é insensato. E nós, como igreja, como povo de Deus, nós temos um grande desafio. A palavra nos fala: Cristo em nós, a esperança da glória. E o pastor Reginaldo usou esta imagem do bom cheiro ou bom perfume de Cristo. E esta é uma reflexão importante como igreja. Qual cheiro estamos exalando? O bom perfume de Cristo ou o pecado tem exalado mau cheiro em nossas vidas? Se nós não marcamos uma diferença, se nós não temos um testemunho que glorifique ao Senhor, algo precisa ser mudado em nossas vidas. Quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, seguidores de Jesus,
Primeiro eles começaram a ser chamados os do caminho. Ali estão os do caminho, porque eles seguiam a Jesus, porque seguiam os ensinamentos do Mestre, daquele que foi fiel até morte e morte de cruz. E depois, a partir de Atos 9, Atos 10 em diante, estes cristãos que antes, ou estes discípulos, melhor dizendo, que eram chamados os do caminho, eles passam a ser chamados lá na cidade de Antioquia de cristãos. É a primeira cidade que eles começam a ser chamados de cristãos. Como é interessante, a própria palavra cristão tem um sentido, um significado de pequenos cristos, ou seja, estes homens e mulheres, lá a partir de Antioquia, nessa cidade, a igreja primitiva, estava seguindo a Jesus, guardando a sua palavra, guardando os seus ensinamentos, que as outras pessoas da própria cidade começaram a reconhecer que eles se pareciam com Jesus, que eles tinham algo que lembrava a Cristo. Por isso o nome cristãos. É o bom perfume de Cristo, que eles a cada dia exalavam pela cidade por causa de uma vida que agradava o coração de Deus. O tolo, o insensato, mesmo andando pelo caminho, não consegue esconder a falha, o mau testemunho em sua vida. Mas o sábio, ou aquele que caminha na sabedoria da revelação de Deus, é aquele que irá se diminuir para que Cristo possa crescer, possa também aparecer. Olha o que a palavra nos fala em 1 Pedro. Vamos abrir? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Quem encontrar, puder fazer a leitura, por gentileza. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versos 11 e 12 da palavra de Deus. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Tenham conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. O apóstolo Pedro, nesta carta pastoral, ele está nos ensinando. Nós somos estes forasteiros, peregrinos, estamos caminhando para a eternidade. A nossa casa não é apenas aqui na terra, é uma casa celestial, eterna. Jesus falou sobre isso lá em João 14. Eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, morada para vocês, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. E o verso 12 é interessante porque ele usa a imagem de pessoas que estão levantando falso julgamento ou ofensas contra um filho, uma filha de Deus, um discípulo, uma discípula, alguém que está guardando a palavra, e ainda diz, mesmo se alguém fale mal de você, guarde o seu bom proceder, continue nas boas obras, nas boas ações, não perca os princípios, os valores da palavra de Deus, persevere, ainda que alguém está levantando falso juramento, falsas acusações, porque no final, quando você mostrar a diferença de servir a Deus, de ser luz, de ser sal sobre a terra, estas mesmas pessoas que um dia levantaram falso julgamento, olharão para suas boas obras e glorificarão a Deus Pai por meio de vocês.
o chamado da igreja é glorificar a Deus. O nosso chamado como discípulos e discípulas é glorificar a Deus. O próprio Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, enquanto esteve nessa terra, os milagres, os sinais, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus fez, falou, agiu, era para que Deus fosse glorificado em sua vida. Jesus, certa vez, ele declarou: eu nada faço sem antes ver o Pai fazer. Então, a atitude de Jesus é revelar a Deus Pai. Também ele disse: quem vê o Filho, vê o Pai. Quem está em mim, está no Pai. E a igreja precisa ser este reflexo da revelação de Deus sobre essa terra. Por isso, o pecado não pode ser parte da nossa vida, não pode estar ali escondido dentro do nosso coração, num cantinho que ninguém sabe, ninguém conhece, porque o Senhor, ele sonda, ele nos conhece. E o próprio Davi, em um dos seus salmos, ele diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e se tiver algum caminho mau, endireita-o, Senhor. Não deixe eu permanecer no erro, na falha, no pecado. Nós somos chamados a esta vida renovada, transformada para a glória de Deus. Como o verso 4 de Eclesiastes também nos fala: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Na NVI está assim: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Somente uma pessoa sábia sabe a hora certa de ouvir e de falar. Quando somos insensatos, quando não temos esta sabedoria ou este controle, como um dos frutos do Espírito Santo que nós temos lá no Novo Testamento, o domínio próprio, quando não temos domínio próprio, alguém nos ofende, qual é a nossa atitude muitas vezes? É querer ofender novamente. Quando alguém nos der um soco numa face, um tapa numa face, como Jesus falou, é necessário dar a outra. Seria natural dar a outra face? Não seria natural. O natural é a pessoa querer confrontar, brigar e ainda vencer esta luta, vencer esse debate, vencer a disputa que começou. Mas aqui nós temos a imagem de Eclesiastes 10, verso 4, de uma autoridade, novamente um rei, alguém que está no trono, e ele se levanta e ofende um dos seus servos. Se o servo retrucasse um rei, ele seria lançado num calabouço, na prisão, seria morto. Como o exemplo de José, que servia o seu senhor Potifar, foi acusado de ter traído a confiança do próprio chefe, autoridade, foi lançado na prisão. Então Salomão está dizendo: olha, a sabedoria nos ensina a melhor maneira de agir. É o falar na hora certa, é o saber ouvir, é ter a paz de Deus que excede todo entendimento humano. É saber ser guiado, direcionado ou movidos pelo Espírito Santo de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que é Romanos 8, verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Romanos, capítulo 8, o verso 14 da palavra de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, quando agimos em sabedoria, isto demonstra para o nosso próximo, para aqueles que estão à nossa volta, que de fato somos filhos e filhas de Deus, que estamos seguindo o exemplo do nosso Senhor, guardando os princípios da palavra de Deus. Alguém gostaria de falar algo? Fiquem à vontade, por gentileza. Pastor, eu gostaria. Sim. Baseado nesse texto aqui, com relação ao que foi falado, às vezes a pessoa vive muito em pecado. Não sei se eu lembro. O que passou? Sim. Deixa eu só recusar aqui. Me liga. Ok. Estamos te ouvindo.
Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vive muito em pecado, mas só que a gente só vê aquela questão de falar que realmente não pode ficar no pecado e tal. Mas vamos imaginar que aquela pessoa seja mais pelo lado espiritual. Então, tipo assim, tem pessoas que têm uma visão dele mesmo, aquela tese que a gente usa, o maldito homem confia nele mesmo. Mas a pessoa vive esse sentido e não abre mão e, ao mesmo tempo, ele se engana, vamos dizer assim, está se enganando o outro, algumas pessoas enganando a si próprio. Sim. Mas não sei caso assim de quem, eu não digo no caso, seria de vocês, pastores, talvez seria também de chegar e conversar, ou então tentar trabalhar essa pessoa para que ela se cai na real ou se abre realmente o coração para sair dessa questão. Porque às vezes tem pessoas que vamos pôr bem no popular a organização aqui, enroladas, né? Pessoas enroladas e que falam que está tudo bem, mas na realidade percebe que está tudo bem, mas ele não percebe que a gente está percebendo que ele está nessa situação. Não há um reconhecimento que está errando, né? A minha fala é assim, não teria como trabalhar essas pessoas espiritualmente, às vezes pode ser uma coisa espiritual, não teria como. Pode até ser trabalhado, ensinado, conversado, mas a questão do arrependimento, ela é muito pessoal, Robson. Se a pessoa não reconhece, já é um grande problema, porque de fato ela vai viver numa condição até espiritual mesmo, de sabotagem, de engano, de pecado, no sentido que a cada dia, ao invés de melhorar, parece que a vida de fato fica mais aprisionada. Tem pessoas que se aprisionam em erros, em falhas, seja em vício, seja em tantas coisas. Então, são questões que eu creio que a palavra de Deus é poderosa para gerar transformação na vida de uma pessoa, independente da condição de pecado, ela pode estar na pior situação, mas tudo isto irá passar por uma decisão própria do coração. Então é nesse sentido que é necessário um arrependimento também pessoal, mas estar junto, caminhar junto com alguém também é importante, como você falou, Robson. Quer falar, complementar, pastor Reginaldo? Pode falar, Robson. De certa forma, não seria, vou dizer bem assim, no ponto, não seria, às vezes a pessoa não tem esse reconhecimento, como você falou, que ele mesmo tem que sentir, não seria assim, ó, entre aspas, pisar no carro dele e falar, olha, essa situação está assim. Não seria, porque às vezes a pessoa realmente ela não se toca, eu não sei se é o lado que ela não queira ou se é algo que permite que ela não enxergue essa situação. Sim. Não seria o caso de chegar e falar, olha, a gente percebe que você não muda, passa anos, passa de dias, confrontar a pessoa, né? você não faz algo que está dentro da obra que nós estamos trabalhando. Porque isso aí, às vezes, chega até a atrapalhar o próprio trabalho de vocês. Imagina, nós estamos trabalhando na quinta-feira, é uma terça-feira espiritual. Então, a quinta-feira a pessoa não se toca, entendeu? Às vezes participa, mas não tem crescimento, evolução naquilo. Sim. Nesse sentido. Sabe o que acontece? Eu até entendi o que você falou. Eu tenho trabalhado com os jovens aqui, né? Aí tem alguns que estão com problema de pecado. E a Bíblia fala a respeito da questão do pecado. O pecado está na humanidade. Mas essa questão da mudança, né, como o Alan falou, a gente orienta, ensina o caminho a andar, mas a andar no caminho, a pessoa tem que querer andar, não tem como você ficar arrastando ela no caminho. Não, eu até entendo que é o livre-arbítrio, mas se você está trabalhando com a pessoa durante tantos anos, ela não muda. É porque ela não quis mudança. É a mesma pessoa, não tem como, entendeu? É porque a pessoa não quis mudança, Rob. Ela não teve quebrantamento. Não tem, entende? É o que eu estou tentando chegar para a gente ter um bate-papo nessa questão. Que às vezes a pessoa não se entende. Se você fala assim, vamos fazer um batismo aqui, vamos passar pelas águas.
Talvez nem no dia que a pessoa não vai. Ah, não deu. Ele arruma um propósito, não aparece, entendeu? Mas ele está lá todo dia. Está lá todos os dias. São os desafios. Eu tenho falado aqui com os jovens que eu tenho trabalhado com ele. Sim. Porque são diferentes polos, né? Tem um que está firme, um está mais ou menos, dois estão despertos. Uhum. Aí um até falou comigo assim, ô pastor Reginaldo, eu estava lendo Salomão e tal, e Salomão fala muito a respeito da sabedoria, mas é pra você ver como é que é a cabeça. Ele falou assim, eu percebi que quando Salomão fala do tolo, o tolo que ele diz, aí ele está falando dele próprio. O tolo que Salomão sempre refere no Eclesiastes, ele fala dele, da experiência dele. Porque ele pediu para Deus sabedoria, e Deus deu ele sabedoria. O que Salomão fez? Né? Ele pecou porque ele sabia que a religião lá era monoteísta, ele foi procurar adorar outros deuses por causa das mulheres que ele tomou. Então ele se perdeu no pecado. Quando ele fala da mosca, né, que caiu no perfume, ele está falando do pecado que entrou nele. Então, ele falou assim, pode ler o livro todo de Salomão, que Salomão escreveu. Salomão, a referência do tolo, ele fala sempre dele. Ele fala assim, porque ele teve de tudo de bom, o caminho que Deus deu ele, a sabedoria que Deus deu ele sempre procurou o lado errado. Então, quando ele fala do tolo, ele fala dele. Aí eu fiquei pensando, ele falou assim, realmente Salomão não está ensinando nada para nós, ele está falando, ele está abrindo o leque com relação à vida dele. A gente não adianta, Robson, a pessoa, você tomar a pessoa pela mão, caminhar, empurrar, né? Você tem que seguir esse caminho, mas se ela não quiser, não tem jeito. Sim. Ela tem que mergulhar. Quem quer o caminho, Robson, a gente ensina, quem quer uma mudança de vida, ela tem que mergulhar fundo, né, nos propósitos de leitura da palavra, ter vida com Deus. Ela assim, eu quero mudar, eu quero ter. Aí sim ela consegue, mas você vive uma vida parcial, entendeu? A vida de leitura da palavra só na igreja, só nos encontros, se você não faz isso dentro de casa, no seu momento de intimidade, não há esse encontro. Infelizmente é uma realidade. Eu até entendo, eu vou bater numa tecla aqui, mas até por vontade nós estamos os três aqui, mas eu penso assim, lógico que é mais certo que os pastores observam essa questão, porque vocês trabalham dentro dessa coisa, vocês estudam profundo. Mas existe assim, é difícil fazer vista grossa sabendo que a pessoa tem um coração de pedra. Ela não participa, não é assíduo, entendeu? Não seria o caso de chamar a atenção isso entre as partes, não estou dizendo aqui, entendeu? Que a gente também percebe essa questão. Não estou citando não estou dizendo por proposição de ninguém. Mas a gente vê e depara muito com situações igual a essa, entendeu? Porque se você deixar também levar a um longo prazo, eu acredito que o trabalho, não estou dizendo que é errado, o trabalho que eu faço, vocês pastores fazem, às vezes não atingiu o objetivo, de deixar aquela pessoa passar o ano, sabendo que o ano que vem ela vai estar a mesma coisa, entendeu? Acho que teria que, eu no meu modo de vista, como eu falei que teria que pisar um pouquinho no carro da pessoa para ver que ela tomar qualquer atitude. A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Eu acho que cabe. Eu não estou puxando a orelha dele, não, mas. Nós entendemos, Alves. O que acontece, sabe o que é que faz? Ela muda de igreja. Sim. Mas é por questão de atingir o objetivo do ela trabalho. Fica com raiva do pastor. Por isso que ser igreja é uma questão assim, nem todos vão estar fortes ao mesmo tempo. Sempre terá irmãos e irmãs que vão precisar de um apoio, de um auxílio. E isso é balanceado no corpo de Cristo. É a mesma coisa no nosso próprio corpo. Paulo falou lá em Coríntios, né? 1 e 2 Coríntios. A mão não pode falar, pé, eu não preciso de você. Pé não pode falar para orelha, orelha, eu não preciso de você. Então, não existe esse nivelamento. Todos vamos estar bem, todos vamos estar fortes. Até porque, se nós olharmos uma parábola que Jesus contou, e que às vezes nós não conseguimos entender, que é o joio e o trigo. Lá na parábola do joio e do trigo, se nós olharmos,
o joio e o trigo, a imagem desta planta, né? Elas são idênticas, têm a mesma aparência. E somente será separado, como lá na parábola dos evangelhos, o joio do trigo no dia da colheita. No dia da colheita se separa para a direita o trigo e para a esquerda o joio. Então o joio cresce sempre junto do trigo. O que acontece? O objetivo pastoral dos ministérios, dos grupos societários da igreja, sempre será ensinar a palavra, ministrar a palavra de Deus, gerar arrependimento no coração, mas cada um precisa tomar ou assumir também essa postura. Há momentos de confronto que é necessário, como o Robson está falando? Eu acredito que sim, tem momentos que tem que ser confrontado. O problema, como o pastor Reginaldo falou, também acontece. Tem pessoas que, diante de um confronto, diante de uma fala, até para ajudar, a pessoa se sente magoada, ofendida e pode ir embora mesmo para outra igreja, ir para outro lugar. E tem pessoas que, infelizmente, não vão mudar também, porque isto passa por uma decisão do coração, é muito própria, pessoal. Então o trabalho da igreja é acolher todos, é ensinar, discipular, aproveitar cada oportunidade para andar juntos mesmo, mas existem aqueles que são chamados inimigos da cruz de Cristo, ou seja, não aceitam o arrependimento e nem mesmo estão dispostos a mudar. São situações. E uma grande realidade são pastores vivendo nessa situação aí. Também, não é só membro de igreja, né? Não membro, não. É pastor. Questão de liderança, a gente for olhar. Verdade. Mas assim, na questão do texto, eu acredito que espiritualmente, igual esse texto de Romano que você leu aqui, a pessoa tem que estar com Deus. Sim. Então, se você percebe uma pessoa que tem esse coração de pedra, você vê que não absorve nada. Nem sequer um versículo toca no coração da pessoa. Nem sequer uma palavra se toca. Eu acredito assim, não vou dizer por maior parte que atrapalha o andamento das coisas, não. Mas a gente é um lado negativo, né? Vamos dizer assim. É uma situação que eu não sei onde a gente deve. Eu acredito assim que existe trabalhar dentro da questão. Imagina assim, é um trabalho que tem que ser feito espiritualmente nessa questão. Porque eu já vi pastores que trabalham mais por essa área espiritual. Eles falam, enquanto tivesse um lá, às vezes estava fazendo uma oração, porque tem um pastor que falava muito sobre isso. Se tiver um lá que não está totalmente conectado, as coisas não fluem no altar. Ele fazia as orações lá e falava, tem alguém aí que não está, ainda não tem alguma coisa impedindo que as coisas fluem, entendeu? Eu não sei, essa é uma questão mesmo, acho que é um caso para mim a ser trabalhado, porque é como se fala, né, o joio, o trigo, uma ovelha perdida, a gente tem diversos temas para poder abordar nessa questão. Nesse ponto eu já penso assim, é melhor alguém que tem um coração duro, igual pedra mesmo, como a gente está falando, mas está lá na igreja, do que fora da igreja. Porque eu creio que mesmo se ela ouvir 30 anos, a mesma pregação, toda hora uma palavra diferente, uma hora eu creio que a palavra de Deus é a única capaz mesmo, juntamente com o Espírito Santo, de gerar esse arrependimento no coração das pessoas. Então, é melhor que, se é pecador, nós somos todos pecadores, né? Que esteja sempre na igreja, porque uma hora eu creio que a obra de Deus é feita. Mas essas são realidades, Robson, que você está dizendo. E por isso que eu vejo que é complexo mesmo, de fato. Porque a gente lê a palavra, a gente ora, a gente busca a Deus. E muitas vezes o nosso desejo é assim, eu gostaria que todos pudessem converter, que todos pudessem aceitar Jesus. Mas olhando para a própria sociedade, tem pessoas que cresceram na igreja, um dia se afastaram, e hoje você irá falar com ela, tentar evangelizar, o que ela vai dizer? Não quero saber de Bíblia, de Jesus, eu tenho raiva disso, igreja, não quero saber, porque se magoou, e às vezes está mais magoada e machucada, não por causa da própria religião ou da própria igreja em si, mas por causa de pessoas, de conflitos. São situações que aí a palavra nos ensina. A nossa tarefa é pregar, ensinar,
orar, discipular, mas quem convence sempre será o Espírito Santo. Ele precisa convencer o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. São situações que Jesus enfrentou isto. Quando Jesus foi voltar para sua cidade natal, e ele já estava no momento do seu ministério de realizar milagres, de ensinar, de pregar a palavra de Deus, manifestar o reino de Deus. Quando ele chega na sua cidade natal, as pessoas começam a dizer assim, mas Jesus, ele não é ali filho de José, filho de Maria, nós não conhecemos desde criança. Quem é este? Por que ele se diz filho de Deus? E a palavra fala assim, e neste lugar o Senhor não realizou muitos milagres. E Jesus traz aquela palavra dizendo que o profeta não tem honra em sua própria casa. Então Jesus enfrentou essa situação de pessoas que estavam diante dele, a maior revelação da glória de Deus. Eu creio que o melhor pregador que já pisou nessa terra foi Jesus, porque ele é a própria palavra, falando da palavra de Deus. E ainda assim, as multidões que o seguiam, muitos daquelas pessoas na multidão, não se arrependiam, não se convertiam, não mudavam de vida. Nós não conseguimos mudar o outro, por isso nós somos chamados, primeiro, a uma autorreflexão, para que nós sejamos transformados e no que couber para nós, ser diferente, fazer o bem, servir ao próximo, para dar um bom testemunho, para que estas pessoas que hoje estão com o coração de pedra possam um dia se converter ao Senhor. É o grande desafio de ser igreja. Pastor Reginaldo, quer falar algo também? Assim, a conversão, ela é todo dia, né? Sim. E a gente fala, eu gosto de falar muito a respeito disso, né? Quando eu estou nesse caso, quando a gente está dando uma orientação, conversão, ela é um tratamento, né? Conversão você vai buscar todo dia e a gente acha a conversão dentro da santidade, dentro da intimidade, na proporção que você busca, que você mergulha, né? Lá em Ezequiel 47 fala a respeito disso, águas até os pés, até os joelhos, água até os ombros. E quando a gente mergulha fundo nessas águas, sim, a gente encontra na proporção que a gente vai aprofundando. Se eu vou na igreja domingo, né, e só ouço a palavra na igreja, eu só vou ter aquilo ali. Eu tenho que buscar todo dia, mergulhar profundamente todos os dias para que eu possa ter essa intimidade, para que eu possa ter esse encontro. Senão eu não consigo achar, né? Como diz Mateus 6, né? Bater e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Se eu não buscar, se eu não bater, se eu não pedir, eu não vou receber. Exatamente. Enquanto o pastor Reginaldo estava falando, eu fui buscar aqui o texto que Jesus não realiza muitos milagres lá em Nazaré. Olha só, vamos abrir Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 55 ao 58. Olha o que a palavra nos fala. Mateus capítulo 13, versos 55 ao 58. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois tudo isto? E escandalizavam-se nele, Jesus. Porém lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Onde Jesus entrava, tinha um enfermo, que Jesus fazia? Curava. Tinha um cego, voltava a ver. Um paralítico, levantava, passava a andar. Quando Jesus voltou para Nazaré, sua cidade natal, onde ele cresceu, a multidão, vendo os ensinamentos, vendo Jesus falando, começaram a se perguntar, mas ele não cresceu entre nós? Seus irmãos e irmãs, sua família não está aqui na nossa vizinhança? Olha lá, seu pai José não tem uma carpintaria ali em cima? Não é sua mãe Maria? Então da onde vem essa autoridade para ele ensinar algo? E a palavra fala que ali o Senhor não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade deles.
Então é uma situação que acontece de fato. Tem pessoas que rejeitam a palavra. Mas o nosso papel, como Jesus, não é ficar chateado ou magoado. Pelo contrário, é perseverar, pregando, ensinando, porque se tem uma ferramenta poderosa que pode transformar corações de pedra em corações convertidos, é a palavra de Deus. Robson, ia falar algo? Não, correto. O texto completa bem o que a gente estava debatendo aqui em relação à incredulidade, que realmente é o que atrapalha, né, nessas questões. Mas o importante é o papel que a gente desempenha. Eu acho que é o dia a dia nosso de estar levando a palavra, baseando, batendo papo, né, tentando ganhar almas, né? Acho que isso é o importante. Sim. Um grande exemplo disso que o pastor Ana está falando é quando a gente lê lá em livro de Atos, né, quando Paulo começou a pregar para os gentios, né, aí a Bíblia diz que muitos acolheram a palavra, mas muitos não aceitaram. Sim. E aqueles que não aceitaram se levantou contra eles, ou apedrejou, bateu de vara, né? Exato. Expulsou da cidade, arrastou eles para fora da cidade. Às vezes foram dados até como eles estivessem mortos, né? E saíram daquele lugar ali. Então, quer dizer, nem todo mundo aceita. Aí você vê que nem todo mundo vai conseguir ter bom êxito na conversão, na administração da palavra. E por isso que o evangelho... aberto para aceitar, né? Exato. E por isso que o evangelho não pode ser algo assim convencional apenas, que nós vamos à igreja para se sentir bem, para alcançar algo, depois voltamos para casa. Quando vem a palavra nos falando do pecado mesmo, do compromisso que precisamos ter, da perseverança, tem pessoas que não aceitam de fato, porque querem a Deus muito mais no sentido da bênção que Deus pode dar do que tornar-se servo do Senhor, se submeter à palavra, se inclinar à palavra. Então este é o grande desafio. Nós servimos a Deus não por aquilo que Ele faz ou irá fazer em nossas vidas. Nós servimos a Deus porque entendemos que hoje a nossa vida não é nossa, é de Deus, pertence ao Senhor. Ser igreja é isto, é caminhar nessa santidade, é essa perseverança, é ter fé mesmo em meio às lutas e dificuldades. Hoje o que acontece? Na primeira luta, o que a pessoa faz? Não, eu vou embora, vou para outro lugar porque aqui não está dando certo. Eu tenho que receber a minha bênção, eu tenho que conquistar tal coisa, então vou lá para a igreja tal, na bandeira tal, porque lá que tem a palavra poderosa. Mas e no lugar que estava falando assim, olha, Deus é bom e Ele te chama a viver em santidade. Aí a pessoa, não, isso aí eu não quero. Eu quero saber onde eu vou orar e vai acontecer. Então nós também não podemos ter essa fé que está ali condicionada com coisas, com quantidade de coisas que podem ser acumuladas, alcançadas. Mas é uma fé que nos fala muito mais de corações inclinados para o Senhor, que a cada dia escolhe a presença de Deus. E nem todo mundo quer essa palavra, quer a outra, quer a bênção, e não se submeter ao Deus dessa bênção acima de tudo. Isso é verdade. Tem um rapaz, né? Até hoje eu estava conversando com ele, ele trabalha numa banca de revista, aí ele me pega para conversar. Ele falou, pastor, estou passando por umas lutas aí, né? Questão de entendimento da palavra, e perguntando para Deus por quê. Às vezes eu estou até levantando o dedo contra Deus. Falei, mas o que está acontecendo? Aí, eu já tinha falado comigo a respeito disso. Sim. Ele fala, porque eu estou passando uma luta na minha igreja, porque eu leio a palavra, eu oro, eu jejuo, mas tem a questão dos dons. E aí as pessoas levantam o dedo para mim, porque eu sou um obreiro da igreja, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então as pessoas começam a apontar dedo para mim, porque eu não sou batizado. Mas quem te fala que você não é batizado? É complicado, né? Ele fala, porque eu não falo em língua. Sim. Eu não tenho dom de revelação, eu não consigo. Eu falei com ele a questão do culto racional, né? Uhum. Falei a questão de falar em línguas. Aí falei com ele a respeito de Nicodemos, né? Nicodemos
também estudava a palavra e Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. E muitas vezes a gente não compreende, né, a palavra de Deus, e a palavra de Deus revelava o coração do homem daquele que busca. E às vezes são coisas simples, não são coisas de balançar a cabeça, de sacudir, não muito dançar, não muito falar. Sim. Deus não está nessas coisas. Para ele é um culto racional para ele. Lá eu estou compreendendo, mas ele está nessa luta com relação. Assim, eu busco a Deus, eu busco os dons, mas não consigo. Uhum. E as pessoas apontam Deus. Sendo julgado por isso, né? Sendo julgado por isso, né? Então, é um negócio complicado. E, ao mesmo tempo, essa questão da conversão, da busca, da entrega, né? da renúncia. Eu acho que a Bíblia, o Evangelho de Jesus, é um evangelho simples, né? Sim. E as pessoas às vezes misturam, confundem muita coisa. E conversão não dói, né? Conversão não dói. É questão de mudança de vida. Uhum. Nós queremos converter o coração a Jesus, mas queremos viver a vida de pecado. E as coisas não combinam, óleo e água, né? Não combinam, né? E não se misturam. E as pessoas querem manter, então é difícil. Tem que abrir mão de certas coisas. Não, eu até entendo a questão, mas é só uma visão assim, a altura, né? Imaginar que como que pode, né? Mas eu entendo perfeitamente que está no coração de cada um se abrir, né? E se manter na posição, porque a gente também é falho, né? Então pode ficar tirando o erro dos outros, esquecendo da gente, né? Então isso cabe até para mim mesmo, né? Tem as falhas, é lógico. Mas foi só uma questão mesmo da gente debater dentro do estudo e, né, e perceber que a gente, querendo ou não, fica lutando para ser uma igreja avivada, né? Então você tem que estar trabalhando essa questão. Mas realmente nós estamos no caminho correto, né? Como o pastor falou. É melhor estar assim na igreja do que estar lá fora, porque é um jazo maligno, né? Lá fora Sim. é bem pior a situação. Mas a gente louva a Deus realmente por pelo menos as pessoas irem ouvir um pouco da palavra, porque onde fala que onde tiver um reunido em meu nome, né, eu estarei lá e tudo de bom vai acontecer, com certeza. Amém. Então, assim, isso é importante. Muito a preocupação com certas pessoas, que às vezes até o tom do Espírito toca na gente, né? Talvez você tenha querendo fazer alguma coisa pelas pessoas, mas não saber por que caminho fazer, né? Então é a sabedoria também que a gente está buscando, eu acredito, no caso, a gente tentar ajudar realmente as pessoas. Sim. Mas talvez não estou longe dessa questão, porque tem muitos estudos, né? E não desistir das pessoas, né? Isso é importante mesmo. Pode falar, pastor Edinaldo. O bom é saber que Jesus sabe que nós somos pecadores. Sim, isso é importante mesmo. Ele sabe que nós somos frágeis. Então, por isso, ele está de braços abertos para a gente poder caminhar com a gente. O importante nessa história toda é a gente saber que Jesus sabe que nós somos pecadores. Nós temos que buscar uma mudança de vida em Cristo Jesus. E saber que nós sozinhos nós não conseguimos. Para mudar de vida, tem que aceitar andar com Ele. Senão não vai não. Mas Ele sabe que nós somos pecadores. É só uma questão de preocupação, né, com as pessoas. Às vezes as pessoas acham que está enganando a gente, né? Às vezes o pastor aí, na simplicidade que seja, as pessoas acham que engana a gente por fato de a gente estar na sensibilidade, tratar bem, ser educado, né? Então, pensando dessa coisa. Às vezes tem pessoas que abusam dessa posição, né? Sim, com certeza. O pastor Reginaldo é muito legal, até a gente percebe essas questões. Mas isso aí é um momento de sabedoria mesmo para a gente aprender, né? Tentar ajudar, mas a gente vai orando para as pessoas. Acho que a melhor barreira de vencer é a oração. Exato. Né? E eu fico até numa posição boa também de estar podendo debater isso com 2 pastores. Isso para mim aí é crescimento. E eu creio assim que a própria sabedoria, Robson, até nesse sentido que você falou, de às vezes a pessoa querer achar que engana, né? Porque na verdade ninguém engana ninguém na realidade. Mas nessa sabedoria, a gente aprende até a tratar com o outro, a lidar com determinadas situações.
Como aqui o verso que nos falou, né? Sobre não sair do posto, não se retirar desse lugar, saber esperar, saber a melhor fala, que às vezes a pessoa ela pode ser mal intencionada e de fato isso pode acontecer muitas vezes. Mas nós somos chamados, à luz de Efésios, a não ter o outro próximo como nossos inimigos. A nossa luta não é contra o sangue nem a carne, é o que o apóstolo Paulo nos ensinou, mas sim contra principados e potestades. Então, um bom remédio, que você mesmo já falou, é a oração de fato. Quando a gente vê que alguém está mal intencionado, vamos colocar ela na presença de Deus, orar para que Deus traga transformação sobre esse coração, porque o outro a gente não controla de fato. Isso é uma realidade. A gente tem que achar que está enganando, porque não engana, né? Sim, verdade. Lá em Atos fala que o Paulo, né, aquela menina que fazia a revelação lá, que era adivinha. Sim. Na hora que Paulo repreendeu, os caras deixou de ganhar dinheiro, né? Simão, aquele que fazia as mágicas, né? E as pessoas acreditavam. Depois, quando ele viu que Paulo tinha era a santidade, ele falou, eu quero comprar essa santidade aí. Simão mágico, né? Não é por esse caminho, não. Então não tem jeito. O negócio é vida com Cristo mesmo, para mudar e para poder acertar. Não tem vida com Cristo, não tem jeito. Exatamente. Eu queria ler o último versículo para a gente poder ir finalizando. Olha o verso 10 que nos fala. Se o ferro está embotado sem a fiação correta e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Nós vamos ter a imagem também aqui do abismo. Quem cava um abismo acaba caindo nesse próprio abismo. Entra um pouco no que conversamos nesse momento. Às vezes alguém quer enganar uma pessoa, passar a perna, né? Como as pessoas dizem, esse passar a perna, e às vezes está cavando uma própria cova. Na sabedoria, nós não precisamos entrar em lutas, em embates, em situações que vão gerar apenas conflito, tristeza, mágoa e separação. Nessas horas, Eclesiastes também já nos fala sobre isso. Há tempo para todo propósito debaixo do sol, dos céus, de abraçar e deixar de abraçar. É saber conviver, é buscar a sabedoria de Deus, é afiar sempre esse ferro, esse machado, para não fazer força em excesso, para não se desgastar com aquilo que não condiz com o propósito de Deus na nossa vida. Tem coisa que, de fato, não precisamos nem perder tempo, e graças a Deus por isso. Mas para não entrar em luta que não é nossa, somente através da sabedoria que vem de Deus, que vem do Senhor para o nosso coração, e que sejamos como Romanos 8,14, guiados pelo Espírito Santo, porque assim seremos reconhecidos como filhos e filhas de Deus, no nome de Jesus. Amém.